acho que é mais severo, né? Porque lá chegar ao ponto de um imperador mandar pôr fogo na cidade para contemplar a fogueira, o que é isso, né? Chegou a um ponto de delírio. Mas o que vai dar? Os generais que eles tiveram que contratar, porque não tinha romano suficiente para cuidar de tudo, né? Os generais bárbaros vão tomar o poder, né? Mas também os bárbaros tomando o poder não tem outra cultura para pôr no lugar. Ao contrário, eles se apropriaram, se fundiram na cultura greco-romana. E é claro que essa cultura muito marcada pelo cristianismo também fez os seus estragos, né? Por exemplo, quando a gente vê lá com relação aos celtas, as religiões do mundo anglo-saxônico, né? O cristianismo entrou muito de sola, como depois ele vai entrando de sola aí no resto do planeta também, muitos anos mais tarde. Mas enfim, nós vamos ter então que essa cultura ocidental vai se formando pela união de três pequenas culturas que não eram as mais importantes do momento e onde, do ponto de vista do conhecimento, prevalece a cosmovisão grega, sendo que do judaísmo vai sobrar apenas a ideia de um Deus pessoal, que é o Javé, né? Então, quase que a única coisa que fica do judaísmo do cristianismo, né? A salvação deixa de ser uma salvação da comunidade para ser uma salvação pessoal. Vocês imaginem, né? Já falei para vocês que na Bíblia inteirinha, no Velho Testamento inteirinho, não tem nenhuma vez a palavra alma. Na literatura bíblica não existe o conceito de alma. Mas é claro que se vocês forem ler a versão que nós temos aqui no Brasil, vocês vão encontrar a palavra alma. Por obra e graça de Santo Agostinho. E muito espertinho, né? Foi lá e onde o hebraico e o aramaico diziam nefete, ele traduziu por alma. Mas o nefete hebraico não é a mesma ideia que nós temos de alma. É o sopro da vida, né? E aí, bom, aí ficou e o que nós fizemos? Nós incorporamos o conceito platônico de alma. Uma coisa interessante que eu noto também é que você está falando aí da composição da cultura ocidental, o elemento grego, romano e judaico. Nós estamos acostumados na história, né, de todo povo que domina o outro submeter o povo na língua, na religião, na cultura, ou seja, em geral a outra cultura dominada é apagada. Isso. Aconteceu, por exemplo, aqui com a chegada dos portugueses. Isso. Extinguiram aqui as religiões animistas dos índios, a língua, Isso. e até extinguiram os próprios índios também. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu acho que talvez, eu não sei, não tenho certeza, mas talvez seja um caso único na história de um poder, né, Roma derrotar militarmente a Grécia, subjugá-los politicamente e absorver completamente a cultura, né? É uma coisa fascinante isso, que mostra a força da cultura grega, né? Isso é um dos casos assim mais maravilhosos da história humana, né? Gente, era uma cultura de uma cidade, não é nem da Grécia assim. Então você não fala de milhões de pessoas, você fala de alguns milhares só. Lembrando ainda que no interior de Atenas nem todo mundo era cidadão. Tinha muito escravo, muito meteco, né, dos estrangeiros. Então, de repente os romanos chegam lá, prontos, né, com aquela soldadesca mercenária, arrebenta tudo e se deixam cativar pela cultura grega. E prestigiam essa cultura, porque se eles tivessem reprimido, ela não teria como se expandir. E também os romanos, né, é um caso sui generis, assim, eles não destruíam os conquistados. Por exemplo, eles
que não concordavam com os cristãos, também não concordavam com os cristãos, eles, no fundo, abriram as portas para a divulgação do cristianismo por todo o orbe. O orbe para eles era o Império Romano, né? E de tal modo que os cristãos foram os professores da época, né? E os bárbaros, os soldados, né? Os mercenários, os soldados. E eles, vocês viram que eles conviveram, claro, dominando, né? Com todos os povos. Até na Escócia eles chegaram, Portugal, Escócia, Montes Uraiba, Tchecoslováquia, né? E foram lá na Turquia, na Síria, vieram pelo norte da África, chegaram no Egito, eles dominaram esse território todo. E é claro, não tinha nem soldado romano suficiente para reprimir tudo isso. E eles não conquistavam só na base da violência, eles também levavam a ideologia, que chega até a ir para a cama, como lá na Cleópatra, né? Quer dizer, o Marco Antônio se casa com a Cleópatra, né? Para unir os dois impérios e aquela história toda, né? Mas, de fato, né, nós assistimos aí um fenômeno raro, né? Como o Irão está lembrando bem, a tendência é da cultura conquistadora destruir a cultura conquistada. Mas os romanos sempre tiveram uma grande admiração pela cultura grega, isso tem que reconhecer. Inclusive, né, eu falo aí no livro, nem sei se falo, mas quando foi decretado o Império do Oriente, e proibiram os romanos, os latinos, de irem para Atenas e Constantinopla, etc., o imperador romano contratou um filósofo, que eu considero até que é meu ancestral, o Mânlio Severino Boécius. Boécius não é sobrenome, Boécius é assim, é como se eu dissesse, Iron da Silva Recifense, né? Que vem do Recife. Então, o Mânlio Severino vinha da Boécia. E esse Mânlio Severino foi contratado para traduzir as obras gregas para o latim, porque já que ele não tinha mais como mandar a elite lá dos jovens para Atenas, porque não podia mais ir, então o Boécio começou esse trabalho de tradução, só que não teve tempo, porque neste ínterim o Império Romano caiu também, os imperadores bárbaros assumiram o poder, né? E o primeiro imperador bárbaro manteve o Boécio na corte para fazer esse trabalho, mas aí ele era senador também, levantaram uma intriga que ele estaria participando de uma conspiração, que não é verdade, e o meu ancestral acabou sendo executado também, foi condenado à morte. Aí está uma boa história para vocês botarem a moçadinha para pesquisar, dar um mergulho aí agora com o Google e uma coisa assim mais agradável, que ver o que aconteceu. É uma característica também, não sei se eu falo do Boécio. Tá. Então vamos passar para frente, por favor.